Thaís, eu estudo muito, mas parece que nunca vai dar certo. Na verdade, eu tenho medo de não conseguir. Essa é uma frase que eu já ouvi várias e várias vezes. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o medo de não ser aprovado. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui e hoje nós vamos conversar sobre o medo de não ser aprovado. Pessoal, isso é muito comum. Talvez você que esteja ouvindo esse vídeo consiga se identificar com várias coisas que eu vou dizer aqui. E que eu gostaria de te dizer, a primeira coisa é que você não está sozinho. Você não está sozinha. É muito comum a gente ter medo de não ser aprovado. A gente se dedica tanto, a gente abre mão de tantas coisas, a gente começa a ver a vida passar, acha que tá todo mundo seguindo a vida e parece que a gente tá estacionado. Eu tenho muita propriedade para dizer isso porque eu também já estive nessa condição. Eu me via estudando, dedicando e parecia que eu não saía do lugar, parecia que meu desempenho não evoluía, eu me cobrava muito e eu queria logo ser aprovada. E aí eu comecei a ver outras pessoas próximas, amigos e tal, família, vivendo a vida, curtindo, se divertindo, indo pra festa e eu me privando de tudo porque eu queria e eu precisava estar estudando. Só que eu comecei a achar que talvez isso não fosse pra mim, que eu tava estudando, eu não tava vendo resultado, tava demorando, e assim como eu, talvez você também se sinta assim ou já tenha se sentido assim. Eu gostaria de dizer que primeiro, a gente é muito duro com a gente mesmo. Quando é uma outra pessoa contando algo pra gente, a gente sempre vai dizer: peraí, fulano, tem um pouco mais de calma, olha, você tem que ter mais paciência, mas a gente nunca tem. E é nessa ânsia de ser aprovado, nessa ânsia de conseguir passar por isso logo, para poder fazer as outras coisas da vida, a gente para de avaliar as pequenas conquistas diárias. Não tô dizendo que é um processo fácil, mas muitas vezes vai ser necessário a gente parar o que está fazendo e olhar onde é que a gente começou e onde é que a gente tá. E esse movimento é muito importante porque muitas vezes a gente vai conseguir perceber: peraí, nessa matéria aqui que eu tinha muita dificuldade, meu desempenho já melhorou. Peraí, nessa matéria aqui que antes eu não entendia nada, agora eu já tô conseguindo entender melhor. Então a gente vai conseguindo perceber que pouco a pouco o processo de estudos vai fazendo sentido. Só que a gente quer que as coisas aconteçam de forma muito rápida e nem sempre vão acontecer. E um desafio que eu coloco para você, que foi algo que eu fiz e deu muito certo, foi entender que eu ia estudar até eu ser aprovada. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu vou continuar estudando até ser aprovada. Eu parei de me preocupar tanto com o tempo e comecei a me preocupar com a minha evolução, com o meu processo de estudos. Comecei a buscar o que eu precisava fazer para de fato evoluir, o que eu precisava fazer para de fato modificar o que eu já tinha, o que eu já estava construindo para ter um resultado diferente. E foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a agregar técnica de estudo, estratégia, e nisso eu consegui perceber de forma mais fácil a minha evolução. Com isso, o que eu quero dizer? Que talvez você esteja estudando da mesma forma sempre. E talvez você não esteja conseguindo ver possibilidades de mudança. Talvez seja o momento da gente fazer uma mudança no processo de estudos e começar a analisar de forma um pouco mais detalhada onde é que estão as falhas, onde é que estão os erros. Porque a partir do momento que a gente começa a identificar isso, a gente percebe a nossa evolução. E quando a gente percebe a nossa evolução, aí sim a gente começa a ter mais confiança. E esse medo de não passar, esse medo de não ser aprovado, ele começa a se dissipar. É normal sempre pensar: nossa, tá demorando. Nossa, eu queria muito esse não deu certo. É normal ficar triste, é normal ficar chateado. Isso faz parte do processo da vida. Mas quando a gente começa a ter medo de não ser aprovado, quando a gente começa a duvidar do nosso potencial, é muito importante fazer esse exercício de analisar o nosso caminho, de analisar a nossa trajetória, de identificar o que é que a gente já evoluiu e onde é que a gente precisa
precisa corrigir, de fazer algo novo, de fazer algo diferente. A minha proposta para você é que você seja um pouco mais amável, um pouco mais gentil com você, com a sua história e com a sua trajetória. E a partir desse momento, faça uma análise mais clara de quais são os pontos que estão provocando, às vezes, essa estagnação, ou estão provocando ali aqueles erros de forma sucessiva. Buscar identificar o que é que precisa ser feito para corrigir, para assim você realmente conseguir avançar. A minha proposta é que você faça uma análise do seu histórico para que você possa identificar pontos fortes e pontos fracos, para que você atue em cima dos pontos fracos e assim consiga evoluir. Mas acima de tudo, eu peço que você tenha paciência. Paciência com você, paciência com o processo, porque não é do dia para a noite que a gente vai ser aprovado. E eu sei que a gente quer ser aprovado estudando 3 meses. Eu sei que a gente quer ser aprovado estudando 6 meses. Mas nem sempre vai ser assim. Pode ser assim com um ou outro? Lógico que pode. Mas talvez não vá ser assim com você. E essa é a sua história, é a sua trajetória. Então você é que precisa avaliar e buscar identificar os pequenos pontos de melhoria, as pequenas conquistas diárias para que você perceba que você está sim no caminho certo e que você está evoluindo, que você está avançando no seu tempo. Então tenha paciência com você, tenha cuidado com esse seu processo de estudos e continue avançando, buscando melhorar, buscando prosperar, para que assim você consiga evoluir. Se talvez você não conseguir fazer essas análises de forma um pouco mais detalhada e minuciosa para identificar o que você está fazendo de errado, entre em contato, porque por meio do serviço de mentoria eu posso conseguir identificar junto a você quais são os pontos que não estão legais e a partir daí aplicar estratégias de estudo específicas para você conseguir evoluir. Se quiser saber mais, tem link aqui na bio, só que clicar aqui e entrar em contato para a gente poder conversar. E se você gostou desse vídeo, né? Se você gostou desse conteúdo, gostou dessa mensagem, eu gostaria de te pedir que você compartilhasse esse vídeo com um amigo. Não mais do que isso. Você que está vendo esse vídeo, compartilha com um amigo ou então manda num grupo de WhatsApp para essa mensagem conseguir chegar a mais pessoas que talvez estejam passando por isso. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clica aqui na descrição do vídeo e acesse o link para poder fazer a entrevista totalmente gratuita do processo de mentoria.